A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Estamos juntos desde 2014 pela emissora Rádio Clube FM, local ou www.radioclubefm.com.br ou também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou também podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mais uma vez eu convido também os queridos irmãos para o nosso teatro, que acontecerá dia 28, próximo à Rua dos Hibiscos, Terra do Comendador, bairro Filgueiras. 8 horas e 30 minutos, café da manhã. 9 horas, prece inicial com Guilherme Malta. 9 horas e 15 minutos, musical. Bruno, Alexandre e Anderson. Voz e violão, Gerôncio Almeida. 10 horas, palestra Armando Falcone. 11 horas, meditação, William Gonçalves e Lede Leopoldina. 11 horas e 30 minutos, Teatro Colônia Alvorada Nova, dirigido pela nossa querida Ivanise Gávio. Eu faço parte como ator, meu primeiro trabalho, por isso eu estou convidando também aqui no ar. 12 horas, coral, Amigos do Espiritismo, sob a regência da nossa querida Magali Nazaré, também faço parte do coral, esse coral Amigos do Espiritismo, e 12h30, encerramento com o almoço. Então estão todos convidados, isso vai ser num domingo pela manhã, dia 28, mais uma vez, Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, Filgueiras. Compareça. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, nossos irmãos sintonizados aí no programa O Espiritismo está no ar. Vamos a mais uma edição do nosso programa com muito carinho, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos estudar benefício oculto. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 32 11 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Hoje sim. Ontem passado, amanhã futuro. Hoje, agora. Ontem promessa, amanhã probabilidade. Hoje ação. Ontem parecia, amanhã quem sabe. Hoje sem dúvida. Ontem anseio, amanhã mudança, hoje oportunidade. Ontem sementeira, amanhã colheita, hoje seleção. Ontem não mais, amanhã talvez, hoje sim. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem experiência adquirida, amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre benefício oculto.
Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Ou seja, devemos fazer e praticar sempre a caridade, mas sem que as pessoas percebam, sem que mostrar isso à sociedade, a quem quer que seja. Nós sempre gostamos de afirmar aqui no ar: testemunho de fé, meus queridos irmãos, se dá a Deus, não a homens. Igual a determinados conceitos religiosos, onde a pessoa vai lá na frente para dar testemunho da sua vida pessoal. Isso é falar da sua vida íntima para os outros. Ninguém quer saber disso, é problema seu. Entende? E você não está ali também para valorizar Jesus, você está ali para valorizar uma instituição religiosa que é completamente diferente. Testemunho é você, sua consciência e Deus e a espiritualidade. Entretanto, é preciso lembrar que, se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Não, as virtudes são conquistas íntimas, pessoais e intransferíveis. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo que não firam corpos doentes e bocas famintas, pelo acúlios da ostentação, prevalece o amparo no mundo, as necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem as experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou a rebeldia, envolve-o num clima de humildade, socorrendo-lhe e manifesta de auxílio, e se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante sem enxergar-lhes os desajustes com referência insensata. É um problema sério, que nós vivemos, mesmo nos dias atuais. Uma pessoa dá uma deslizada, uma derrapada, não, porque ninguém é perfeito, pronto, acabou. As línguas ferinas o tempo todo denegrindo a pessoa o tempo inteiro. Não vale nada, não sei o que, é comum isso. Nós devemos mudar essa maneira de pensar. E se for você, amanhã, já pensou? E se coloca no lugar dele. E se fosse comigo, como é que eu estaria vivendo aqui e agora? Então temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos ou pré-julgamentos. Se um dia parece errado aos teus olhos, cala o verbo constantemente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece, e se o próximo surge desorientado e infeliz, em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e reajuste. Eu lanço um desafio aqui no ar, que alguém possa me responder onde e quando, em qualquer ocasião que Jesus tenha atendido qualquer um que ele tenha julgado. Diz para mim onde está escrito. Maria de Magdala era uma cortesã, vamos falar a língua normal nossa, uma prostituta, que saía, na época, uma prostituta de luxo, que saía com os maiorais, os homens aquinhoados, generais romanos, governadores, cônsul. Quando é que Jesus disse para ela que ela é uma mulher de má vida? Me diz, aquela mulher ao poço de Jacó, quando Jesus oferece a água viva, o Cristo apenas mostra para ela que ela já teve 4 esposos, estava com o 5º, mas não chamou ela de uma mulher vulgar, como nós gostamos de dizer, abrimos a nossa boca, uma vagabunda. Quando é que o Cristo fez isso, meus irmãos? Me respondam. Pare, pense, analise, porque nunca falou, porque nunca julgou. E bem inferior a ele, obviamente, que são os benfeitores que passaram pela terra, esses espíritos que estão na nossa dianteira, mas muito aquém de Jesus, já não julgavam. Quando é que Chico Xavier julgou quem quer que seja? Ele que foi aos prostíbulos muitas vezes falar do amor de Jesus com aquelas mulheres desorientadas. No entanto, ele não ia para fazer relações íntimas, sexuais, ele ia lá para auxiliá-las. Muitas, inclusive, deixaram aquela vida, mas ele não foi julgá-las. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos ou pensamos, porque às vezes julgamos mentalmente. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das honras
porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não esqueças de estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio, para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo mal. Então, meus irmãos, não julgue. E quando for dar esmola, dar um prato de comida a quem quer que seja, não humilhe mais ainda. Ele já está numa condição de pedinte, de humildade, de humilhação total. Aí você diz para ele: você tem que arrumar um serviço, rapaz. Eu vou te dar comida aqui agora, mas você tem que trabalhar, você está forte. Aquele negócio, então não dê. Diz que não tem. É mais saudável do que você dar a comida e falar tanto mal desse jeito. Você vai fazer até mal para ele se alimentar dessa comida, sinceramente. Até para fazer a caridade nós temos que ter tato, né? Tem que ser um sentimento cristão. Não é assim que se faz com aquele que está pedindo. É óbvio, né, que tudo tem as suas exceções. É claro que aquelas pessoas exploradoras e que você já aprende a conhecê-las, sim, você pode até falar uma negativa. Você: olha, meu irmão, sinto muito, mas não tenho. E outra coisa, você tem condições de trabalhar. É diferente daquele que você já sabe, já conhece, de um transeunte desconhecido que passou pela primeira vez na sua porta e te pediu um alimento. Ou também daqueles que você já conhece, mas que são necessitados, que volta e meia vem bater a sua porta. Sim, trate-o com dignidade, com respeito e carinho. Era um homem de meia idade, chamava-se Frederico Manuel de Ávila, comerciante progressista, espírita há 2 lustros. Buscava pautar a existência pelo Evangelho renovador, contudo era sempre afobado. Raro se detinha para examinar um problema maior, impaciente, precipitado, febricitante. Várias vezes fora demoestado para reduzir a marcha da própria vida. Amigos aconselharam, espíritos advertiram, tudo foi inútil. Certo dia, demorando-se mais no escritório, voltou ao lar, quase noitinha, acelerado como de hábito. De posse da chave, abriu a porta e entrou. Percorria o corredor para chegar a uma das salas, quando nota um vulto caminhando para ele, a toda pressa na penumbra. Surpreendido e amedrontado ante a figura estranha, julgou-se à frente de algum amigo do alheio e voltou sobre os próprios passos em corrida aberta. Na fuga, porém, tropeça num canteiro do jardim e cai gritando estentórico. Os gritos atraem vizinhos presurosos que encontram desmaiado. É conduzido ao hospital próximo. Frederico fraturara uma perna. Mais tarde volta a casa com a perna engessada. Na intimidade da família, foi lembrado de que aniversaria naquele dia e tudo ficou esclarecido. Como demorasse em serviço, os parentes quiseram surpreendê-lo no trabalho, verificando-se o desencontro. A esposa e os filhos para recepcioná-lo alegremente em festa íntima, alterando as disposições dos móveis do interior da casa. E só então pôde compreender que o vulto que o assustara era ele mesmo, refletindo no grande espelho da parede da sala de jantar que fora mudado de posição. Então observe o que aconteceu com o homem, porque estava muito apressado. Aquelas pessoas que querem tudo para ontem, né? Que não tem tempo sequer para viver uma vida decente. Nós temos que ter tempo também para o descanso, há tempo para ceifar, tempo para plantar, para colher, tempo para tudo. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos.
Viu então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque, na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos seus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à afeição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou, Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento das trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. O homem calejado aí refletia, manobrando o enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava, sorridente, nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. O espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Não lhes fites o desacerto, alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer, depois da loucura, nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma,
Todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque se chegaste ao grau de restauração em que te encontras, é que de certo alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão, já está forjando o mal em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a afeição de porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não abandones à neblina dos vales de indecisão. Estacionamento no mal ou ascensão para o bem, com Jesus ou distante dele. Isto significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando hoje a cruz do caminho, que amanhã conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Fiz-me frequentemente detido em lares faltosos, cooperando nas alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam debalde as mãos. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam, agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, para que pudessem atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade e exaltam-te a glória sem perceberem, junto delas, seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de seus ensinos, aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sob a tela colorida de vitrinas custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhe, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me por misericórdia outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra. Porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Muito bem, Adilson, vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. O milagre do amor. Percebendo as árduas lutas por que passam seus irmãos na face da terra, um espírito benfeitor ditou uma mensagem que intitulou O Milagre do Amor, e que é mais ou menos assim.
Quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhar-se tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes iluminem a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor para que a calma e a confiança predominem nas suas decisões. Quando a suspeita buscar aninhar-se em seu coração, dirija o pensamento ao amor e a paz dominará as paisagens dos seus sentimentos. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor e suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Quando o abandono ameaçar estraçalhar-lhe os sonhos, ferindo-lhe a alma, busque o amor, que lhe dará fortaleza para prosseguir, embora a sós. Em qualquer situação, dirija-se ao amor. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala em silêncio a linguagem de todos os idiomas. O brilho de um olhar, um sorriso de esperança, um gesto quase imperceptível, um movimento rítmico, um aceno, a presença do ausente, um toque, a música de uma palavra só. O amor logra transformar em bênção. Feito de pequenos nadas, o amor é a força eterna que embala o príncipe no leito dourado e o órfão na palha úmida. O amor é o único mecanismo que conduz o fraco às tarefas gigantescas, que impulsiona o progresso real, que dá dignidade à vida, que impele ao trabalho de reverdecer o Pantanal e o deserto, que concede alento quando a morte parece dominar soberana. O amor é vida, sem o qual perderia o sentido e a significação. Quando se ama, a noite coroa-se de astros e o dia se veste de sorrisos. O amor colore a palidez do sofrimento e o erradica. Sem este milagre que é o amor, não valeria a pena viver. Em tudo está a presença do amor que provém de Deus e é Deus. Descubra o amor e ame. Ame e felicite-se, colocando na estrada do amor sinais de luz, a fim de que nunca mais haja sombra por onde o amor tenha transitado a derramar claridade. Por tais razões, Jesus Cristo reuniu toda a lei e todos os profetas num só mandamento, cuja estrutura comportamental e finalidade última é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Portanto, não tenhamos medo de amar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez pela oportunidade sublime de falarmos em Seu nome, de Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas ainda enfermas. Mas, Senhor, proteja-nos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, trazendo o lenitivo e o consolo para todos aqueles que estão neste momento em sofrimento. Que a sua paz seja levada não só no nosso país, mas em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Eu te agradeço, Pedrosa, mais uma vez a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Estaremos dispostos a novas oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior e nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude meu irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.